Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Fournier e hoje eu vou te mostrar como conseguir todas as camuflagens do modo Zombies de Black Ops 6 da maneira mais rápida e eficiente possível. Hoje a gente vai passar por todas as etapas, desde os headshots até as camuflagens especiais, até chegarmos às mais lendárias, né? O Ouro, Opala, Afterlife e a Nebula também. Então se você quiser acompanhar todo o loadout, quais são as estratégias, os melhores locais para você ficar, como que nós fazemos tudo isso de forma bem rápida e direta, fica comigo nesse vídeo até o final, que esse guia tá bem completo, aonde eu mostro direto ao ponto com estratégias testadas para facilitar a sua vida em conseguir cada uma das camuflagens dentro dos Zombies de Black Ops 6. Então se nesse vídeo eu te ajudar, deixa um like para estar me ajudando e também se inscreve no canal para poder acompanhar os próximos conteúdos aqui também. E queria agradecer especialmente a você que é membro e nos ajuda a continuar com o nosso trabalho. Mas para a gente poder começar, nós precisamos entender como funcionam as camuflagens. E nós temos então as 9 primeiras camuflagens de todas as armas, que se resumem em fazer eliminações críticas, ou headshots, como nós já conhecemos. Vocês ali na grande maioria das armas vão só precisar fazer 2.000 headshots para completar essas 9 primeiras camuflagens. Ou em armas como armas explosivas e também armas melis, que são as faquinhas, você já vai precisar fazer eliminações diretas nos zumbis, independente se vai ser crítica ou se vai ser uma eliminação normal. Dito isso, essas 9 primeiras são bem tranquilas de fazer. E pode deixar que eu já te mostro uma estratégia bem rápida e bem fácil para fazer essas 2.000 eliminações. Voltando às camuflagens, nós temos mais duas que agora são as camuflagens especiais. Elas resumem a desafios específicos para as armas, então não vai ser um padrão aqui agora. Nós teremos armas que você vai precisar eliminar, por exemplo, com mods de munição equipados nas suas armas. Isso também é válido para as facas, e é simplesmente equipar na arma e fazer as eliminações e tá tranquilo. Outros você já vai precisar ter uma raridade rara ou superior na sua arma, então deixar sua arma azul, roxa ou até amarela. Outros você já vai ter que fazer o pack-a-punch, né, ou soco em lata na sua arma, para você conseguir fazer as eliminações e já validar para o desafio específico. Tem uns que você tem que eliminar mutilador, enfim, varia bastante os desafios que você precisa fazer. Se você tiver alguma dúvida sobre algum desafio dessas camuflagens especiais, deixa nos comentários que eu vou tentar tirar a dúvida de todo mundo que deixar aí alguma dúvida. Eu já mando ali o que precisa ser feito para você poder entender melhor. Passando por elas, nós chegamos finalmente na camuflagem de Ouro, Opala, Afterlife e Nebula. Para vocês poderem entender melhor, funciona da seguinte forma: para poder liberar o Ouro, você simplesmente precisa fazer todos os desafios anteriores e pronto, o desafio de Ouro já vai ser liberado. E para ele você precisa fazer simplesmente 10 eliminações de forma bem rápida e conseguir aquela medalha chamada Massacre. Já para você conseguir a Opala, você precisa ter conseguido ouro em todas as armas da classe, ou em um número específico de armas. Você vai conseguir perceber isso lá no canto superior, onde mostra a quantidade de armas que você precisa pegar. Para o desafio da camuflagem Opala, todo mundo diz que é o mais chato, que basicamente você tem que fazer 30 eliminações em zumbis especiais. Esses zumbis especiais são o Mangler de Liberty Falls e do mapa Terminus, o Doppelgash do mapa Cidadela dos Mortos, o Doppelgash e também o Mímico no mapa The Tomb, e o Doppelgash novamente lá no mapa Véu Despedaçado ou Shattered Veil. E esses inimigos especiais, eles são diferentes dos inimigos de Elite, que eu já vou falar sobre eles aqui. Sobre a camuflagem Afterlife, você vai precisar fazer 10 vezes eliminações de 20 zumbis sem tomar dano. Veja bem, é muito simples, você não pode tomar dano e tem que eliminar 20 zumbis nesse período. Se você tomar um tapa e tiver eliminado 19, não vai contar quando você eliminar o 20º zumbi. Você tem que fazer 20 kills sem tomar dano, 10 vezes. No caso, se você fizer 200 kills sem tomar dano, você também já libera essa camuflagem. Agora a camuflagem de Nebula, ela é bem tranquila. Você basicamente tem que fazer 10 eliminações em zumbis de Elite. Vamos lá, os zumbis de Elite são o Abominação do mapa Liberty Falls, a Quimera do mapa Terminus, a Quimera no mapa Cidadela dos Mortos, a Quimera de novo no mapa The Tomb e no mapa Véu Despedaçado é o Discípulo. Sendo assim, é só fazer 10 eliminações desses inimigos que você consegue concluir. Agora que já deu para entender como as camuflagens funcionam, vamos para a estratégia para conseguir a tal das 2.000 eliminações. E é muito tranquilo, porque nós faremos tudo isso no mapa Cidadela dos Mortos com Molotov e Trap de óleo. Hoje é a melhor opção, a mais rápida que você pode fazer, sendo que você tem outras diversas, como simplesmente jogar ou jogar no modo guiado em algum dos mapas, onde os inimigos terão a vida reduzida. Mas aqui nós jogaremos no modo normal, fazendo com que nós possamos ligar o indutor de massacre para aumentar a velocidade do spawn dos zumbis, e nós faremos a estratégia da trap de óleo. Mas calma, antes de você falar como ela funciona, ou de você falar, ah, isso é um glitch, hein, Fournier?
Não, isso não é um glitch provado pela própria Treyarch e pela Activision. A trap de óleo é um óleo quente que quando jogar o Molotov nesse óleo, ela fica potencializada, ou seja, é intencional que essa trap elimine os inimigos para sempre. O que nós vamos fazer é apenas usar isso. Mas aonde isso se encaixa com as camuflagens? Bom, essa trap, como o óleo vem da região superior, acaba que por ele também ser potencializado, isso faz com que as eliminações todas feitas pela trap sejam eliminações críticas. Olha só que sacada legal. E aí quando você estiver empunhando uma arma, no momento que essa trap estiver funcionando, todas as eliminações críticas virão para sua arma. Exatamente isso. Sendo assim, todas serão headshot. É simples, então você vai ficar intercalando entre as duas traps que nós temos na frente do castelo, jogando molotov e ligando a trap, sempre fazendo isso para que você consiga alcançar as 2000 eliminações, que podem ser tanto para armas melee, quanto para as armas explosivas e também para as armas que você quer fazer headshot, de forma muito rápida e muito simples. Com o indutor ligado, com essa trap funcionando, esse ciclo de vai e volta nas duas traps, eu te garanto, vai fazer 2000 eliminações em menos de uma hora. Agora vamos para as camuflagens especiais, que, como eu já disse, são desafios específicos. Você deve se atentar ao desafio de cada arma para que você possa corresponder à necessidade de cada desafio. Então muitas vezes você vai ter que ter a arma na raridade específica, ou você vai ter que ter um pack-a-punch, ou você vai ter que ter um mod de munição equipada na sua arma, e isso vai variar de arma para arma, como eu já disse. Então, você se atentando a isso, basta você equipar e deixar as armas, a situação toda no requisito necessário e continue fazendo a trap de óleo. Afinal, ela continuará eliminando os inimigos normalmente, para sempre. Você pode usar um indutor ligado para poder acelerar o spawn e fazer tudo ser muito mais rápido, e basta você estar empunhando a arma que você deseja nas mãos. Mas vale uma ressalva: alguns desses desafios especiais não são possíveis ser feitos aqui no mapa Cidadela dos Mortos, ou seja, algumas armas você não vai conseguir pegá-la do zero e terminar somente nesse mapa. Por exemplo, aqui, o desafio de criogenia não funciona com a trap de fogo. Então, se você jogar ali o molotov, a trap de óleo, ligar e ficar parado, mesmo que a sua arma esteja equipada ou criogenia, que foi o caso da minha gameplay, isso não vai funcionar. Você não vai evoluir, não vai progredir neste desafio de camuflagem em específico. Então você já precisaria eliminar diretamente os inimigos. E aí vem, por exemplo, um round especial, que é muito mais fácil de você estar fazendo. Então, alguns desafios não funcionam nessa estratégia, tá? Então, se você puder, inclusive a galera, eu sei que tem uma galera que sabe bastante, deixa nos comentários quais são os desafios que não funcionam, e se vocês quiserem deixar dicas também, vai ser muito válido aqui nos comentários. Mas, assim, 95% dos desafios são possíveis ser feitos aqui na estratégia da trap de óleo. Bom, passamos então por todos esses, agora nós chegamos aos desafios da camuflagem de ouro, e aqui é muito tranquilo, são 10 eliminações de forma bem rápida, onde você consegue aquela medalhinha chamada Massacre. Muito fácil, trap de óleo normalmente você vai continuar fazendo, você quando pegar as camuflagens especiais não vai demorar nenhum round, você já vai conseguir pegar de ouro bem rápido, não tem muito segredo aqui. Agora nós vamos para a camuflagem Opala, e essa aqui, ela é uma das mais temidas, uma das mais chatas mesmo para poder estar fazendo, mas hoje ela ficou bem tranquila. Se a gente levar em consideração que nós já estamos na partida aqui no mapa Cidadela dos Mortos, usando a trap de óleo com molotov, a ideia é que se a gente pegou uma arma do começo, ou pelo menos começou ali a fazer a parte dos headshots com ela, a gente já vai ter avançado muitos e muitos rounds, ou seja, os rounds que nós vamos começar a fazer Opala já estarão bem altos, que é o caso da minha partida, e aí você já vai ter nesses rounds um fluxo de inimigos especiais, no caso os Doppelgashes, muito alto, ou seja, vale muito a pena continuar fazendo a estratégia da trap de óleo, afinal os inimigos são todos eliminados instantaneamente, é claro, se você continuou subindo o nível de raridade da sua arma, subindo ali o nível do pack-a-punch também da arma, então isso é muito importante. Dito isso, essa sim é uma estratégia muito rápida, você vai levar cerca de 4 rounds, dos rounds mais altos, para poder finalizar a Opala fazendo neste método. E uma dica extra é, quanto mais jogadores tiverem na sua partida, mais inimigos especiais virão. E é muito importante saber também que essa estratégia que eu tô mostrando dá pra ser feita em co-op. E ganha as kills o cara que jogar o molotov na trap, beleza? Agora nós vamos pra Afterlife. Afterlife é muito tranquila também, que você precisa de 20 eliminações sem tomar nenhum dano. Porém aqui na trap de óleo você fica bem exposto a tomar dano do Doppelgash, que vai muitas vezes ser eliminado perto de você e a explosão dele te causa dano.
dano, ou dos mosquitos, que vão ficar de longe te lançando ali aqueles cuspes que eles jogam, né? Aquele veneno, e vai te causar dano também, o que faz com que você não consiga realizar esse desafio. Dica muito simples, pessoal. Quando vem Doppelgash, não tem muito o que você fazer. Se você estiver já fazendo a camuflagem aí nessa estratégia, basta você só continuar. E aí você continua mantendo dessa forma, e quando você vê inimigos, por exemplo, como os mosquitos, vai lá e atira neles para que eles não ataquem você. Você vai estar parado na posição, vai deixar a trap eliminando e vai tentando sempre antecipar e eliminar esses mosquitos. Em relação ao Doppelgash, não tem muito que seja feito. Eu vejo muita gente também me perguntando sobre como fazer com as armas melee. Bom, é a mesma coisa, vai usar o mesmo método. Se você puder jogar pelo menos com um amigo, quando você tiver com a faca empunhada e a trap estiver eliminando para você contabilizar essas kills para sua Afterlife, fala pro seu amigo ficar eliminando os mosquitos. Ou se você tiver muita dificuldade, por exemplo, já você pode começar uma partida do zero, ir lá e começar a eliminar os zumbis dos primeiros rounds ali, fica no modo guiado, por exemplo, que os rounds não avançam, e fica lá matando zumbis, 20 zumbis, mais 20 zumbis, e assim você vai fazer a camuflagem de Afterlife de uma forma bem tranquila, tá bom? Mais uma pausa pra tudo que eu tô falando. Eu tava simplesmente fazendo a estratégia, tava quase liberando a minha camuflagem de Afterlife, depois a Nebula, e aconteceu isso com o meu jogo. Crashou quando eu interagi com a mesa de artesanato. GG Black Ops 6. Bom, vamos então agora para a última camuflagem, a camuflagem Nebula, a mais bonita, a mais desejada, que você veio aqui nesse vídeo entender como pegar toda a trajetória. Eu diria que a trajetória é muito mais difícil do que ela em si. Ela você precisa de 10 inimigos de elite, que, como eu já disse, são alguns especiais aí que nós temos nos mapas. A melhor forma hoje de você conseguir é, se você puder jogar essa estratégia do Molotov que eu acabei de mostrar durante todo o vídeo, eu recomendo que você faça. Afinal, você vai conseguir muitas quimeras ao longo da partida e você nem vai sofrer para eliminar elas. Mas aqui vai uma dica extra. Se você for fazer essa estratégia do Molotov e quiser pegar Nebula, né, os 10 inimigos de elite, faça em co-op, porque toda vez que você joga ali com mais jogadores, você vai ter mais quimeras na partida. E ela geralmente vem de 3 a 4 rounds todo momento. Então se você fizer isso, você vai ter várias quimeras. Você pode até combinar com seu amigo, ó, no round de quimera eu vou eliminar com Molotov. Nos outros você pode até fazer suas camuflagens aí tranquilo, mas no round de quimera eu quero ela. E fica tranquilo para você fazer dessa forma. Mas como eu tive problemas de conexão, eu acho que demora muito para você fazer isso jogando solo, principalmente se a partida já estiver mais avançada. Então eu resolvo jogar o mapa Liberty Falls, que eu já trouxe vídeo no canal para vocês. E aqui é até um pouco chato, mas você tem que fazer no modo guiado, modo direcionado, e fazer toda aquela montagem da Wonder Apple, montagem do PTL, fazer todo o passo a passo do easter egg, até chegar nessa etapa, onde nós posicionamos o PTL e protegemos eles dos zumbis. Feito isso, nós vamos interagir com o PTL e vai spawnar pra gente um zumbi de elite, que pode ser um Mangler especial, que ele é de elite, tá? Porque é um Mangler todo vermelho, com uma vida muito maior, ou o Abominação. E é muito simples agora, pessoal, basta eliminar ele e eliminar mesmo, porque esse passo você não pode eliminar o inimigo, você tem que coletar a alma dele. Quando você elimina, esse passo vai reiniciar, você precisa virar o round e você fazer novamente no próximo round. Só que a questão de fazer no modo direcionado é que a vida dos zumbis não vai subir porque os rounds não vão subir. E como que eu vou virar o round, Fournier? Bom, dentro do modo direcionado, o jogo não entende como round, e sim como ciclos. Então quando você virar um ciclo, vai virar outro ciclo, e é como se tivesse virado o round. Ou seja, já libera para você fazer o desafio novamente, e basta você eliminar mais o inimigo, e você vai ficar interagindo como eu tô fazendo diversas e diversas vezes. Fazendo dessa forma, você vai conseguir bem rapidamente as 10 eliminações dos inimigos de elite. Eu diria que você não leva nem 30 minutos para poder fazer tudo isso que eu falei, tanto a estratégia quanto as 10 eliminações. É bem rápido mesmo, tá bom? E é legal que você pode ir melhorando a sua arma, cada vez vai ficar mais fácil, ele vai tomar cada vez mais dano, e eu recomendo que você coloque o modo de munição de rajada na palma, que é o ponto fraco, né? A fraqueza elemental, tanto do Mangler quanto do Abominação, e fica um gancho, inclusive, para um próximo vídeo que eu vou mostrar quais são todas as fraquezas elementais de todos os inimigos em Black Ops 6. Curtiu a ideia? Já deixa um like, se inscreve no canal para poder acompanhar o próximo vídeo, e é isso, pessoal, espero ter te ajudado. Qualquer dúvida deixa nos comentários, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço, valeu, falou, e eu fui.